Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma reflexão bíblica para a nossa meditação. E dessa vez, irmãos, eu estarei trazendo uma reflexão um pouco mais extensa para contextualizar o texto. Estaremos lendo um texto um pouco maior do que de costume e trazendo explicações um pouco mais detalhadas que de costume, tá bom? E o texto que nós iremos refletir nesse momento se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, a partir do primeiro versículo, que diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda se nomeia entre os gentios, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, para que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós este iníquo. Amados irmãos, eu gostaria de tratar aqui nesse momento de reflexão sobre a disciplina na igreja e os benefícios que essa disciplina traz para a vida do crente que foi disciplinado e para a igreja que disciplinou o crente que estava em pecado. Antes de nós entrarmos na questão da disciplina em si, eu gostaria de trazer aqui um contexto da igreja de Corinto. Como se encontrava essa igreja durante o período em que Paulo aqui escreveu esta carta. É importante salientarmos, irmãos, que a igreja de Corinto era uma grande metrópole. Era a maior metrópole grega na época de Paulo, uma grande cidade. Comparando aqui ao Brasil, poderia ser São Paulo, por exemplo, que é a nossa maior metrópole do país e até mesmo da América Latina. Era uma cidade intelectualmente arrogante. Os homens que ali habitavam se achavam muita coisa e tinham muito conhecimento, eram muito arrogantes intelectualmente. Materialmente era uma cidade muito próspera, por se tratar de uma cidade portuária importante da época. Uma cidade que comercialmente era muito importante para o Império Romano e moralmente corrompida, por ser uma cidade onde o culto a ídolos era feito de forma muito abrangente e até mesmo as práticas sexuais aconteciam dentro mesmo dos templos, onde as pessoas cultuavam os falsos deuses, os ídolos daquela época. A igreja de Corinto estava dentro deste cenário, dentro dessa cidade. Ela foi fundada por Paulo, nós vemos isso lá em Atos 18, do 1 ao 18,
a segunda viagem missionária dele. Certamente não foi uma igreja fácil de se iniciar, por se tratar de uma cidade, como nós vimos aqui nessa reflexão, que tinha todas essas características de difícil tratamento, porque as pessoas que ali habitavam certamente eram pessoas muito idólatras e muito tendenciosas, até mesmo a pecados muito grosseiros, digamos assim, falando, né? Era também, foi lá onde Paulo passou 1 ano e 6 meses, né? O período em que Paulo passou na igreja de Corinto, durante a sua segunda viagem missionária, foi 1 ano e 6 meses. Ali ele pregou, fundou, discipulou aqueles crentes que ali habitavam, né? E preparou aquela igreja para ser pastoreada, para que ele pudesse dar continuidade à sua viagem missionária. A igreja era composta não somente por gentios, mas por judeus também. Contudo, a maioria dos membros daquela igreja era de gentios, convertidos ao cristianismo, mas que eram oriundos do paganismo, ou seja, que haviam em suas práticas e costumes o culto a vários deuses diferentes. Então, era um desafio muito grande a ser trabalhado junto àquelas pessoas. De cara, ao lermos esse texto, nós encontramos alguns problemas característicos dessa igreja. E o primeiro deles nós podemos identificar no versículo 2 e versículo 6, quando ele diz assim: estais ensoberbecidos. No versículo 2 e no versículo 6, não é boa a vossa vanglória. Aqui nós já vemos que aquela igreja era uma igreja, irmãos, composta por pessoas muito arrogantes, muito soberbas, pessoas que estavam com vanglórias, pessoas que estavam se orgulhando, talvez pela manifestação do Espírito, mediante os dons espirituais que havia entre aqueles irmãos. E essa condição de arrogância, de soberba que havia entre eles, impediu que eles trabalhassem aquele pecado que estava acontecendo no meio daquela igreja. Era uma igreja também, irmãos, conivente com o pecado, acomodados com o pecado. Nós podemos ver isso na parte A do primeiro versículo. Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, ou seja, era uma igreja que, além de arrogante e soberba, ela compactuava, de certo modo, com o pecado que havia dentro dela, pois era algo aberto, de conhecimento do público. Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós, ou seja, não era algo oculto, era algo praticado à luz do dia, às claras, e todos daquela comunidade tinham conhecimento daqueles fatos, muito provavelmente. E terceiro, o pecado, irmãos, que havia naquela igreja era um pecado tal que nem ainda se ouvia entre os gentios. Note, eu falei aqui das características daquela igreja. Era uma igreja que era composta por, na sua maioria, gentios, oriundos do paganismo, habituados, acostumados a cultuar outros deuses. E nesses cultos era comum haver o culto à personalidade, o culto ao corpo, era comum haver a idolatria e práticas pecaminosas e sexuais durante as celebrações pagãs que aquele povo celebrava antes de conhecerem a Cristo. Mas o pecado que havia naquela igreja era tão escandaloso que nem mesmo entre os gentios, ou seja, entre os que ainda continuavam no paganismo, que ainda não tinham se convertido a Jesus, se ouvia falar. Então, era algo terrível, era algo abominável a Deus e escandaloso diante dos gentios. Aqui nós iremos agora meditar em 4 recomendações que Paulo faz a essa igreja, diante desse cenário, diante desse contexto. Paulo recomenda algumas ações que aquela igreja deveria tomar. A primeira delas é chorar pelo pecado. Veja que Paulo diz aqui no versículo de número 2: estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido tirado dentre vós o que cometeu tal ação. O pecado tem que gerar, irmãos, na igreja, entristecimento. Tem que gerar, irmãos,
sofrimento, porque o crente ele não tem prazer no pecado. O crente ele não deve ter prazer no pecado, e quando se ouve falar de pecado entre os crentes, imediatamente aquela atitude esperada dos servos de Deus é de tristeza, porque é um irmão que está na prática do pecado, e embora não seja você que esteja praticando, aquilo lhe atinge de certo modo, porque você não tem prazer em ver o seu irmão praticando aquilo que não deveria praticar. E aqui Paulo diz: nem ao menos vos entristecestes com o pecado, nem ao menos vos entristecestes. Paulo recomenda que o pecado seja retirado do meio deles, mas antes disso que eles se entristeçam pelo pecado que estava sendo cometido no seio daquela igreja. O pecado afasta o crente da presença de Deus. O pecado deprime a igreja, irmãos, e o pecado tira a alegria e a força da igreja. Uma igreja que possui práticas deliberadas de pecado no seu seio, geralmente é uma igreja sem força espiritual, sem vitória espiritual, porque não há nela forças para lutar e vencer as batalhas espirituais. É esperado, portanto, do crente em tristeza diante da notícia de pecado. O crente não pode se alegrar em ver o seu irmão cair, e nem deve torcer para que isso aconteça, muito pelo contrário. Quando ele sabe que algo aconteceu desse tipo, ele se entristece, ele se coloca no lugar do próprio irmão que cometeu o pecado, e ele se entristece por ele também. Isso se chama, irmãos, compaixão. Isso se chama se colocar no lugar do próximo. O pecado, irmãos, quando ele não é tratado, ele cauteriza a consciência do pecador e daqueles que estão ao redor e são coniventes com aquela prática. Então, se você permite que determinado pecado aconteça de forma deliberada diante da sua frente, diante de você, e não questiona e não combate aquilo, além do pecador que está praticando deliberadamente se cauterizar, você também vai cauterizar a sua mente. Você vai, com o tempo, deixar de questionar aquele pecado, deixar de ver naquele pecado o erro que nele está. Por isso que é importantíssimo nós chorarmos pelo pecado e lamentarmos a condição do servo de Deus que está no pecado, para que ele não possa passar isso de forma natural, conviver com essa situação de forma natural. A segunda recomendação que Paulo dá a essa igreja, nós encontramos nos versículos 3 ao 5. E ele diz: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, ou seja, concordância, aquilo que ligarmos aqui no céu será ligado na terra, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O entregue a Satanás, essa expressão aqui, irmãos, está diretamente relacionada à disciplina do membro. E por que eu concluo que este que aqui praticava tal ato era crente? Porque Paulo diz no próprio texto, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Isso mostra que aquele irmão que estava naquela prática pecaminosa, embora estivesse praticando o pecado, ele era salvo, ele era servo de Deus, ele era crente em Jesus Cristo. E que a sua disciplina, que nada mais era do que retirar ele do convívio da igreja, o entregar a Satanás para a destruição da carne, é retirar do convívio do seio da igreja, para que ele esteja vulnerável diante das investidas do diabo, porque embora ele esteja na prática do pecado, se ele estiver em comunhão com a igreja, participando do que a igreja participa, ele está dentro de uma proteção, de uma bolha de proteção da igreja de Deus. Mas quando ele é disciplinado, ele é retirado de tudo aquilo, e então ele fica vulnerável, ele fica à disposição de Satanás, no sentido de que ele poderá ser
diretamente atacado e atingido por Satanás para a destruição da sua carne, embora seu espírito esteja salvo, porque ele aceitou Jesus Cristo, ele é crente em Jesus. Ser entregue a Satanás, portanto, irmãos, para a destruição da carne, significa a disciplina do membro. Ele precisa ser tirado do meio da igreja. Note que Paulo diz no versículo 2: nem ao menos vos entristeceis por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, o esperado daquela igreja era que eles disciplinassem aquele membro e retirassem ele do convívio da igreja. A disciplina é retirar o membro do convívio da igreja e deixá-lo desprotegido, num certo sentido, por não estar em comunhão com o corpo de Cristo, participando da ceia de Cristo, como membro atuante no corpo de Cristo. A terceira, irmãos, recomendação que Paulo faz é remover o pecado no meio da igreja. Note que ele diz aqui no versículo 3, versículo 6. Não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Por isso façamos a festa não com fermento velho, mas nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. E já por carta vos tenho escrito, para que não vos associeis com os fornicadores. O não vos associeis aqui, irmãos, está ligado à exclusão, está ligado a retirar do convívio, do meio da igreja. Ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo. E aí ele esclarece que aquilo não estava relacionado aos fornicadores do mundo, porque nós estamos nesse mundo ainda, corrupto, como homens e mulheres já salvos, já nascidos de novo, mas ainda vivemos nesse mundo e é impossível que nós nos retiremos totalmente do convívio com o ímpio. E é até necessário que convivamos com eles para que possamos salvá-los, mediante a pregação do Evangelho e do nosso bom testemunho. Aí no versículo 11 ele diz: mas agora vos escrevi para que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com tal nem ainda com mais. Ou seja, a recomendação de Paulo aqui é expressa. Se alguém se diz crente, mas vive na prática deliberada do pecado, essa pessoa tem que ser excluída da igreja. Essa exclusão, embora seja uma punição, é também um ato de amor para com aquele irmão. Porque distante da igreja ele vai sentir falta do convívio com seus irmãos. Se ele for de fato crente, servo de Jesus, ele vai consertar a sua vida e vai desejar ardentemente voltar para o convívio com a igreja de Cristo. É por isso que a disciplina na igreja para aqueles que estão em falta, em pecado, é tão importante. Importante para o membro que está sendo disciplinado, importante para a igreja que está disciplinando, embora seja difícil para a igreja também. Porque, irmãos, a igreja não tem prazer em disciplinar um membro. A disciplina é um ato de amor, mas é um ato difícil de ser colocado em prática. É por isso que muitas igrejas, há muito tempo, já aboliram essa prática. Pouco se ouve falar da disciplina entre membros nas igrejas evangélicas, nas mega igrejas evangélicas. Primeiro porque as igrejas se tornaram tão grandiosas, em sentidos numéricos, em termos numéricos, que os pastores nem dão conta dos seus membros, nem sabem quem são os seus membros. Segundo que os membros frequentam os cultos ali, vivem suas vidas paralelas e não são acompanhados e nem dão satisfação de suas vidas para os seus pastores. É por isso que esse tema é tão importante, irmãos, e não pode ser negligenciado entre nós, os servos de Cristo. É por isso é preciso purificar-se do fermento velho, ou seja, retirar o fermento velho, colocar o fermento novo. Veja aqui a expressão: purificai-vos do fermento velho. Retire o que é velho, retire essa prática. A recomendação aqui é: remova essa prática pecaminosa. Remova esse pecado do meio da igreja, através da disciplina desse membro, para que ele seja salvo no dia do Senhor Jesus. E por fim, após o período da disciplina, é necessário perdoar o irmão com amor e readmitir o irmão na igreja de Jesus.
Vejamos o que Paulo diz na continuação dessa história, que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 2. Segundo aos Coríntios 2, diz assim: basta-lhe ao tal, versículo 6, repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. É necessário, irmãos, expressarmos o nosso amor para com nossos irmãos através do perdão também, após a disciplina. Porque Deus, sendo Pai, disciplina aquele que ama, aquele que toma por filho, diz a Bíblia. Mas a disciplina de Deus não é eterna. Ele perdoa, Ele restaura, Ele readmite o seu servo. Assim deve ser a igreja, com o membro que faltou, com o membro que pecou, e demonstra, de fato, arrependimento após a disciplina. Porque a disciplina para aquele membro é terrível, é penosa, é dolorosa, tira ele do convívio do corpo de Cristo, tira ele do convívio atuante no corpo de Cristo. Isso para um servo de Deus fiel é penoso, é sofrido. Ele não tem prazer em estar naquela condição. Por isso que ele vai tentar consertar a sua vida o máximo de urgente possível, para que possa demonstrar, representar frutos de arrependimento e então ser readmitido como um membro da igreja, como um membro do corpo, perdoado por seus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Espero que essa reflexão seja canal de bênção para a sua vida. Que Deus abençoe sua vida através dessa mensagem, para a glória e louvor do nome dele. Amém.